A todos, bom dia. Eu gostaria de pedir aos senhores, excelências, que se aproximassem, esse aqui está mais para perto. Eu acho que, em respeito às pessoas que chegaram, no horário, já estão aqui esperando há algum tempo, a gente deve começar, gente? Então, primeiramente, um bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente a Deus a oportunidade da gente estar aqui reunidos. E só para fazer uma formalidade, agradecer ao presidente da Câmara, por ter emitido os ofícios e ter feito toda a mobilização. Foram convidados, todos os vereadores, eu estou aqui com todos os ofícios, todos os vereadores foram convocados, na verdade, a estarem presentes nessa audiência. O vereador Manuel Lopes está aqui, que é da Comissão de Educação, não é isso? O vereador depois pode ter uma fala. Também temos a pastora Fátima, a vereadora Fátima, que também faz parte da Comissão de Meio Ambiente. Foram também convidados o jurídico da Prefeitura, que se faz presente aqui, através do Dr. Eli, não é isso? O jurídico Dr. Eli, não é isso? Prefeito municipal, mas também secretário, que está fazendo aqui o papel também de estar representando o prefeito. Todas as secretarias também foram convocadas, não devo falar uma a uma, e os presidentes de associação. Eu gostaria de confirmar aqui os sindicatos que estão presentes hoje. Só um minuto. Sindicato dos Produtores Rurais. Tem alguém representando o Sindicato dos Produtores? Não, pode ser que ainda chegue. Sindicato dos Taxistas de São Miguel do Guamá, seu Sebastião, está presente. Presidente do Sindicato do Setor Madeireiro de São Miguel do Guamá, Sicomal, está presente, representado aqui. A Copernota, Cooperativa de Mototaxistas, senhor Frank Marque, ficou de vir. Registro a presença também da pastora Fátima, a vereadora. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não tem ninguém. E o presidente do Sindicato dos Mototaxistas e Motofretes, senhor Alberto. A Câmara de Dirigentes Lojistas de São Miguel do Guamá, Maria Dionísia. Acho que ela também não mandou nenhuma representação do CDL. Não. Sindicato da Indústria Cerâmica, Sindicer, mandou algum representante? Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e do Mobiliário, tem alguém? Algum sindicato está aqui ou algum segmento que eu não mencionei? Não, tá. Então, agradeço a presença também dos moradores de São Miguel do Guamá, sociedade. Olha, se quiserem vir mais para cá, tá? Tem cadeiras ainda aqui. Senhores, então, o motivo dessa audiência pública é porque está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal e também na Comissão de Finanças, em todas as comissões pertinentes a este tema, o projeto de lei oriundo do Executivo. O projeto 003/2015, que trata da alteração da planta genérica de valores e o modelo de anexo. Modifica a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza nos termos da tabela anexa. Institui o IPTU progressivo como forma de exercício da função social da propriedade. Institui o princípio da seletividade tributária, alterando-se alíquotas do IPTU e de acordo com o valor venal do imóvel e das outras providências. Então, trata-se de uma lei complementar. Nós já temos essa lei, que é a 084/2003, e está havendo justamente algumas alterações. E nós vimos necessidade, esse é o nosso código tributário do município, e está sendo feito também, terminando agora o plano diretor, e feito algumas alterações, até porque nossas leis elas são muito antigas, Então, ao longo desses anos, o Executivo vem trabalhando muito em estar reformulando e deixando mais execuível, eu digo, as leis. E
No ano passado, em 16 de outubro de 2015, o projeto de lei deu entrada aliás, o projeto de lei deu entrada no mês de novembro, mas a data dele é 16 de outubro. Ele veio depois, então não houve tempo hábil de fazer o estudo, de fazer audiências públicas. A Câmara entrou em recesso no dia 20 de dezembro, então, como não adiantava a gente correr com essa lei para votar logo, decidimos fazer um estudo mais aprofundado também. Então, eu penso que nós deveríamos pontuar, eu poderia estar aqui pontuando algumas situações, a gente pode dar uma lida também no projeto, que eu acho que é mais importante, e depois pontuar algumas situações que eu vejo que há necessidade. Posteriormente, a plateia pode estar fazendo, os segmentos, fazendo suas perguntas e tirando suas dúvidas. Tá? Doutor Francione, eu peço que o senhor também venha para cá, em alguma situação que eu precise da sua ajuda. Tá? O doutor Francione é nosso jurídico da Câmara. Bruno, eu gostaria de pedir para você ir passando aqui artigo por artigo. Doutor Francione, eu gostaria que o senhor fizesse a leitura aqui do... então, pode deixar aqui. Eu faço. Essa maior que pode ficar, né? Mas dá para ver bem. Tá, vamos lá. Eu já li ali a emenda do projeto. No artigo 1º passa a vigorar com o seguinte... o artigo 1º, a primeira alteração proposta. No artigo 4º da Lei Complementar 084, que justamente é o Código Tributário, passa a redação. Vamos aqui um pouco. Aqui. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fator gerador a propriedade, o domicílio, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza ou por acessão física, como está definido na Lei Civil localizada na zona urbana do município. Parágrafo 1º. Para efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a lei definida em lei municipal. Parágrafo 2º. Considera-se zona urbana a área onde existam pelo menos dois dos seguintes melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público. Tá, vamos lá. Eu vou fazer uma reflexão bem aqui. Esses incisos que vai de 1 a 5, meio-fio ou calçamento com canalização ou águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública com seu posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância de 3 km do imóvel considerado. Nós fizemos uma observação aqui, volta lá. Quem participou da reunião ontem na comissão, então, nós chegamos à conclusão de que esses melhoramentos... Eu queria que você voltasse lá. Nós queríamos fazer uma emenda e... Tá, e você quer falar antes? Sim. Bom dia, senhoras e senhores. Vereadora Nedine, presidente da comissão, relatora da comissão que analisa esse importante processo. Bom dia a todos presentes. A gente precisa fazer alguns esclarecimentos, eu acho que a gente está tratando de uma matéria assim, importante, né? Não é importante apenas para o Executivo, é importante para a cidade de São Miguel do Guamá, para o Legislativo, logicamente. A gente vê o envolvimento de vereadores, a senhora vereadora relatora, vereador Manel, a vereadora pastora Fátima, imagino que deveríamos ter mais vereadores presentes aqui participando deste processo, mas a gente precisa fazer alguns esclarecimentos com relação a esta matéria. Esta matéria ela vem sendo discutida desde 2013, no âmbito do Executivo Municipal. A maioria das pessoas que estão presentes aqui neste momento não participaram de algumas discussões que já foram tidas, inclusive aqui na Câmara, discutindo sobre algumas anomalias que foram herdadas no Código Tributário Municipal. E aí eu vou citar a primeira. Nós vamos chegar, eu sei que nós vamos chegar aí à frente. A questão, por exemplo, do ISS, do Imposto sobre Serviço. Para quem não sabe, neste município aqui, diferentemente de todos os municípios da Federação, o nosso ISS aqui, ele é cobrado ainda de forma linear. Vocês imaginem
que um banco ele tem a mesma taxa de qualquer outro microempresário. Então, isso é uma anomalia que precisa ser corrigida, que foi deixado lá atrás, mas o direito, ele existe, ele é temporal, e ele existe para ser corrigido, ele é exercitado em cima das necessidades que a sociedade oferece. O que nós estamos fazendo aqui é este exercício, corrigindo aquilo que, no momento em que foi construído lá atrás, era o formato adequado, mas este momento agora ele já não seria o formato adequado para São Miguel do Guamá. O ISS é um ponto. O imposto progressivo, que nós iremos discutir à frente também, que nós temos um problema muito sério em São Miguel do Guamá, com relação... desculpa, vereador Irá, esqueci de digitar o seu nome agora. Desculpa. Imposto progressivo também, que é um assunto novo para nós de São Miguel do Guamá, mas que é uma maneira que se tem de se eliminar áreas ociosas e depósitos de lixo, depósitos de bandidagem e tudo mais e tal. Nós não podemos de maneira nenhuma, mesmo entendendo e reconhecendo a importância do capital especulativo, mas nós não podemos de maneira nenhuma proteger o capital especulativo. Nós temos que ter esse capital a nosso favor, mas nós precisamos pressionar com que haja investimento naquele imóvel ali. Porque senão nós teremos problemas sociais, nós teremos problemas de ordem de segurança, enfim, de saúde, etc. Outro ponto que nós iremos tratar aqui, a questão do IPTU. Nós temos aqui o nosso representante do setor madeireiro, a senhora citou aqui, naquela oportunidade, nós tivemos uma discussão com o setor madeireiro, tivemos uma discussão, uma não, várias, nós refizemos inclusive os cálculos naquela época, com o setor ceramista, com o CDL, enfim. Mas é sempre bom a gente dialogar, a gente discutir realmente com a sociedade. O poder público executivo não está de maneira nenhuma usando do poder discricionário para fazer nenhuma mudança, nenhuma alteração. Nós estamos contando aqui, logicamente, com apoio da Câmara Municipal, e Vossa Excelência faz parte dessa comissão, para a gente chegar a um código, de que maneira que nós tenhamos instrumentos, normas legais, que sejam adequadas, logicamente, com a nossa realidade. Aí eu faço o último ponto para finalizar. Nós aqui em São Miguel do Guamá, nós não temos valores referenciais, até hoje não temos valores referenciais dos imóveis. Qualquer uma pessoa que chega aqui, ele precisa comprar um imóvel aqui no centro da cidade, ou então lá no bairro periférico de São Miguel do Guamá, o que vale é o capital especulativo, como eu já lhe falava. O valor é determinado simplesmente entre a oferta e a procura. Nós não podemos admitir isso aí. Nós precisamos entender que o poder público municipal ele precisa exercer o seu papel. E esse referencial ele tem que ser dado a partir de informações contidas na planta genérica de valores que também está contida aí. Um metro quadrado no centro da cidade não é o mesmo metro quadrado lá no bairro das Palmeiras, com todo respeito. Mas é assim que funciona. Né? Então, que legal, em nome do nosso prefeito aqui, que não pôde estar presente aqui, vereadora, a gente está aqui à disposição, estamos aqui com o doutor Eli Benevides, que participou também da construção desse projeto de lei, Fábio José Silva e Silva, que é o nosso secretário de Finanças, o Diogo, que é diretor, que é o responsável direto, são o responsável direto, inclusive, pela matéria, e nós estamos aqui para tirar as dúvidas e para contribuir. Muito obrigado. Obrigada, secretário. É muito importante, e como foi falado pelo secretário, foram feitas as discussões com os segmentos. Porém, né, o projeto ele está na comissão, então a comissão tem por obrigação também estar fazendo essas consultas antes de emitir seu parecer final. Né? Até porque a administração, a gestão ela é imparcial. Hoje nós não somos, amanhã, de repente, a gente já está na mão de outras pessoas e a gente tem que ter muito cuidado realmente com qualquer mudança. Até porque o município ele é isento de qualquer marco regulatório, né? Hoje, na realidade, ele precisou ser refeito muita coisa. O próprio plano diretor é muito defasado, deixava muito em aberto situações que a gente não tinha realmente como trabalhar, né? Eu quero parabenizar pelo brilhante trabalho.
no plano diretor. Dona Raimunda, lá do Padre Ângelo, sente mais para cá. Tem cadeiras vazias para cá, tá, Dona Raimunda? Fique à vontade. Que bom, Padre Ângelo presente. Então, eu acho que essa forma didática de ir pontuando, e eu já quero de antemão colocar a proposta já da comissão para a gente poder discutir. Eu penso que fica mais fácil, a cada tema relevante que a gente discutir aqui, quem quiser fazer o destaque já faz imediatamente, tá? É melhor. Então, quando nós falamos aqui da questão dos melhoramentos, seguintes melhoramentos, para que se possa ter o direito de cobrar até o IPTU, eu vou fazer um destaque. Achamos que a coleta do lixo, ela deve entrar aí. A coleta do lixo, até porque nós temos algumas pessoas que falaram que no próprio carnê do IPTU vem lá, taxa de coleta do lixo. Então, eu penso que a coleta do lixo ela tem que ficar amarrada em lei. Outra situação que eu quero, e aí vai o jurídico, o nosso jurídico pode estar também dando essa... A rede de iluminação pública com o seu posteamento para distribuição domiciliar. A energia, a pessoa já paga a taxa de iluminação pública. Então, ela deveria entrar como um critério? Então, eu penso que não. Se uma vez que você já paga, você já está pagando pelo aquele serviço. Então, a minha emenda seria retirar a rede de iluminação pública, não colocar como um critério. Nós colocamos, ao invés, sobe lá, de 2 melhoramentos, nós colocamos 3 melhoramentos no mínimo. Porque, para se cobrar um IPTU, você tem que ter, no mínimo, 3. 2 é pouco. Se você tiver a rede de iluminação pública e uma escola a 3 quilômetros, você não tem água, você não tem saneamento, você não tem nada ali. Nada. Mas você tem uma escola que, de repente, ela até da rede estadual, como no bairro do Irmã Carlos, tem uma escola lá que é do Estado. E os outros melhoramentos não tem nada. Só tem iluminação pública, ou seja, o município não fez nenhum investimento lá. E nós sabemos que durante... Eu posso contar, porque eu acompanho esse município em 20 anos, a cidade parou no tempo, há muito tempo. Você sabe disso. Então, tem bairros aqui que não tem nenhum melhoramento desse. Então, retirar a rede de iluminação pública como critério, acrescentar a coleta do lixo e aumentar para 3. Eu acho justo. Porque quando você deixa muito em aberto, a gente não sabe. Os governos, eles vão passando aí. E nós somos vítimas, a gente sabe disso. De governos irresponsáveis e que não fizeram o seu trabalho. E nós que andamos muito, vemos muito isso. Então, quem quiser depois se contrapor, quiser fazer uma observação, vereadores, né? Quero registrar Manuel Lopes, pastora Fátima, vereadora Irá, mas pode estar fazendo, mas é algo que eu acho que deve mudar. Artigo 2º. Vereadora, só uma situação que eu queria deixar pode ficar à vontade. A senhora colocou o que foi colocado nessa questão do IPTU, quando trata da base de cálculo, da forma, o que se considera zona urbana, a gente, na verdade, retirou do Código Tributário Nacional. O que acontece? Em matéria tributária, tá? Obviamente que a competência legislativa para definir alíquotas, para definir modo de cobrança, para definir a forma é da União. A competência do município nesse âmbito é concorrente. O que isso significa? Significa que a União define as normas balizadoras e o município apenas pode complementar. A questão toda é assim. No próprio Código Tributário, que é a norma balizadora, ele define isso no artigo 32. E o que a gente fez, alterando o artigo 4º, foi exatamente replicar o que o Código Tributário Nacional especifica. Então a gente não tem como alterar para 3 de 2, e a gente não tem como tirar nenhum desses 5, porque isso já é a norma definida na lei balizadora no Código Tributário Nacional. Então se a gente alterar, a gente está usurpando a competência legislativa da União, e essa lei ela vai ser fatalmente inconstitucional, certo? Então, realmente, isso não tem como alterar. Infelizmente, isso não tem como alterar. Se alterar fatalmente vai ser Eu gostaria de fazer uma observação. O
direito ele é muito amplo, depende muito da interpretação. E a gente sabe que existe várias jurisprudências para vários temas. Será que não é o mínimo 2? Não. Você pode colocar... Olha, eu vou ler para a senhora aqui. Não, sim, é pelo menos dois. Não, preste atenção. O que a lei coloca, é o seguinte: tem que ter no mínimo 2 desses 5 para você considerar área urbana. A senhora está entendendo? Então, assim, se eu aumentar para 3, eu já estou ferindo a autonomia da União quando ela definiu a forma de cobrança de imposto, a base de cálculo e qual seria, de fato, a área que vai ser tributada ou não. Até porque no imposto, no IPTU, o que eu estou tributando ali é essa relação de propriedade, de domínio útil, que é até o que mais existe aqui em São Miguel, porque boa parte das áreas são advindas de aforamento, né, ou então de CDRU, ou então por acessão física, que é uma coisa bem mais rara de acontecer, né, que são situações especificadas até no nosso Código Civil. Então, o que eu coloco aqui é que a base de cálculo, a forma de se considerar, o que se considera zona urbana, ela já se encontra definida no nosso Código Tributário Nacional. E isso a gente não tem como mudar. A gente não tem como, por uma lei municipal, alterar a base de parâmetro que está estabelecida no Código Tributário Nacional. O Francione vai puxar ali o código e vai também fazer algum contraponto, de repente. Eu coloco assim, o meu papel, enquanto vereadora, né, é estar legislando em favor e também defendendo aqui o povo, é o que a gente escuta. Então, se nós pudermos amarrar cada vez mais para que o poder público realmente faça e se sinta na obrigação, porque quando a gente vê as leis, elas falam muito dos deveres, do que o cidadão tem que pagar. Né? E os direitos desse cidadão de ter água, né? De ter a sua rua melhorada. Né? Eu não estou falando desse atual governo, estou falando de muitos. Né? E nós sabemos que nós temos uma herança de governos que não tiveram responsabilidade. Então, quando a gente faz uma lei, ela tem que contemplar, ela tem que estar amarrada. Essa é a minha opinião. Então, eu ainda vou, confesso que eu ainda vou procurar mais, submeter a mais consultas para ver se a gente pode realmente, porque é a proposta. E se alguém de outros segmentos quiser fazer um destaque, pois não? Pode ficar. Vereadora. Bom dia. Obrigado pela possibilidade de estar aqui nessa Casa de Leis, né? E é importante essa audiência pública. Oxalá que tivesse realmente a maioria dos interessados em virtude de... Acho que algumas coisas realmente não é possível, né? A maioria das pessoas está trabalhando, outras estudando, outras a fazeres. Então, realmente é difícil a participação. Eu mesmo deveria estar em outro lugar, mas em virtude de uma falta, eu realmente pude estar aqui. E esse seu raciocínio, cumprimentando os vereadores presentes, né? As autoridades constituídas, como o secretário de administração e a secretária de assistência aqui, e outras pessoas, né? Todos nós estamos de parabéns de estarmos aqui. Mas eu queria falar o seguinte, que esse modo de como a senhora raciocinou no inciso 4º da Rede de Iluminação Pública, eu acho que, pensando bem, é um modo de raciocínio que vale para os demais. Pois é, e vale para os demais também, entendeu? Porque nós já pagamos imposto para todas essas necessidades aí, entendeu? Então, eu acho que realmente a questão que ele colocou do Código Tributário, a gente fica limitado a respeito dessa condição. Só realmente uma mudança lá em cima, sim, para que nós pudéssemos discorrer a esse respeito. Bom dia a todos. Sou o Fábio, eu assumi agora recentemente a CEFIM, Secretaria de Finanças, né, em nome do prefeito Cacau. Cumprimento aí a vereadora Neide e demais vereadores e todos aqui presentes. A questão do parágrafo 2º aí, vereadora, a gente entende o exemplo. Pelo menos existem 2 melhoramentos. Né? O objetivo final, eu acho que a maioria das pessoas aqui também que faz investimento no município, ou então quem é daqui, que nem você falou, que já vê uma herança, né, de melhorias que todos nós queríamos, né, porque eu acho que
tem gente de fora que, quando vem para investir, já vem na questão do saneamento básico, de iluminação pública, de segurança. Então, nada mais que o objetivo disso aqui tudo é que a gente possa cumprir pelo menos esses 5 itens que tem aí. Esse é o nosso objetivo. Tá entendendo? Por que motivo? A gente quer sim, né? Um meio-fio na rua, um abastecimento, sistema de esgoto, rede pública e escola, e posto de saúde. Isso aí tem município, não só no estado do Pará, como fora, aqui na União nossa, que já existe isso. Né? Então, essa herança aí que nós pegamos aqui do executivo atual é justamente o consenso da maioria das pessoas aqui que, como todo mundo já falou, que era para estar mais presente, né? Foram convidadas associações e demais vereadores, mas mesmo assim, o objetivo final, eu acho que sim, é colocar na mente de cada um aqui como é que fala? Eu falaria assim, o melhoramento, uma cidadania, na verdade, né? O município cidadão, na verdade. Tá entendendo? Porque não é só esses 5 itens aí que vai fazer com que o município, isso é um mínimo, né? Um mínimo. Então, para isso, foi revisto